Você sabia que muito do que você faz dentro da sua igreja e as campanhas vem de outras tradições e de outras culturas? Vem comigo que a gente vai aprender isso hoje aqui, na Verdade Liberta. Oi pessoal, eu sou a Dani da Verdade Liberta e hoje a gente vai aprender como rituais que a gente faz dentro das igrejas evangélicas estão conectadas e ligadas a rituais de outras religiões. Bom, para quem não me conhece, eu vim de um contexto de uma igreja neopentecostal. Então toda a minha base, tudo que eu aprendi, veio de lá. Quando eu era menorzinho, eu era da igreja católica, então eu ainda carrego um pouco disso também, porque eu sempre rezava com a minha avó à noite. Mas a minha maior experiência, maior vivência, foi nessa igreja neopentecostal, que eu fiquei muitos anos, até que eu comecei a estudar a Bíblia por conta, sozinha, e entendi que algumas coisas não estavam de acordo com o que a Bíblia falava. E fui me aprofundando, e percebi várias incongruências, várias discrepâncias, e no meio do contexto todo, apareceu a Verdade Liberta, em que eu exponho tudo isso, e vocês sempre trazem temas para que a gente converse sobre isso. Antes de falar qualquer coisa no vídeo, esse vídeo não é para atacar nenhuma religião, não é para atacar nenhuma denominação. Eu vou expor aqui práticas que são feitas, apontar semelhanças com outras religiões e falar de acordo com a Bíblia, porque isso não se encaixa. Então, você tem toda a liberdade para ou pular esse vídeo, ou assistir até o final, comentar nada a ver, ou comentar, nossa Dani, entendi, é isso mesmo. É com vocês. Bom, na igreja que eu ia, eu aprendi que todos os dias da semana era um dia de uma campanha especial. Então, na segunda-feira era da prosperidade, na terça-feira era uma reunião que eu não lembro, na quarta-feira era a reunião da família, era a reunião das causas impossíveis na quinta-feira, na sexta-feira era a campanha de libertação, no sábado era culto de casais ou de jovens e no domingo era a busca pelo Espírito Santo. A gente não podia faltar no domingo. Quando a gente se batizava na igreja e iria descer nas águas, o pastor falava, você promete estar todos os domingos na igreja? E você sim, tinha que cumprir sua risca, porque você prometeu quando estava sendo batizado. Enfim, íamos nós todos os dias para a igreja, porque a gente queria vida financeira, a gente queria buscar pela família, a gente queria causas impossíveis, a gente queria libertação. Eu era jovem e domingo eu era obrigada a estar na igreja. Então, eu percebi, depois de adulta, com maturidade, que todas essas campanhas eram uma forma de te manter na igreja a semana inteira. E aí eu tenho prós e contras a respeito disso. Prós. Eu vivia numa comunidade, né? Então as pessoas ao redor eram carentes. E o melhor lugar para se estar quando você vive em uma comunidade é a igreja. Porque as opções são igreja ou baile funk. Então, é melhor estar na igreja. Tendo campanha todos os dias, você se comprometia a estar todos os dias lá e não se desviava do caminho. O meu contra, você era obrigado a estar todos os dias na igreja. E aí, por você ir muito, você acabava participando de eventos, de ações, você acabava se envolvendo e, de certa forma, tinha uma cobrança para você estar lá. Ah, por que você não veio? Por que você não avisou? Então, você tinha que dar satisfação de tudo. Olha, aniversário da minha avó, não vou poder ir. Nossa, você vai trocar Jesus pelo aniversário da sua avó. E muitas vezes, eu desejei ser duas pessoas para poder fazer as coisas na igreja e poder estar participando dos eventos em família. O que não deveria ser uma escolha, deveria ser uma coisa espontânea. Hoje em dia, com a minha visão aberta, eu consigo até dividir meu tempo. Olha, eu não consigo estar o tempo todo nesse evento, mas eu vou participar do aniversário da minha avó e assim que acabar eu vou para lá. Ou se não der para ir, paciência, não deu para ir. Não tem essa cobrança e nem eu, não tenho essa cobrança nem de mim, sabe? Porque antes eu ficava me cobrando, eu ficava me sentindo mal de não poder fazer coisas dos dois lados. Essa coisa de, tipo, estar a semana inteira na igreja é muito cabível também, principalmente em começo de ano, naquelas campanhas de 12 dias de oração para 12 dias de vitória. E essa semana eu vi no rádio que era 12 semanas de oração para 12 meses de vitória. Enfim, hoje eu vejo como uma prática para você manter as pessoas dentro da igreja e elas não se afastarem e o rendimento não cair, né? Porque principalmente começo de ano, é férias, o pessoal quer viajar e tal, então para o rendimento não dar aquela caída, vamos fazer a campanha. E aí isso vale para os outros dias da semana, porque se você faz uma campanha, se você se compromete, você vai fazer de tudo para estar lá. E você fazendo de tudo para estar lá, toda vez que o pastor pedir uma oferta, você automaticamente dá. Se você viu lá no meu canal do Instagram,
tinha uma pessoa ensinando você a tirar dinheiro do povo, ou na base do constrangimento, ou na base do vamos jogar Deus na jogada, para a pessoa se sentir mal e dar. Enfim. Nos meus estudos, eu comecei a perceber que algumas campanhas e práticas que a igreja evangélica neopentecostal trazia tinha muita semelhança com práticas de religiões de matriz africana. E eu fui entender isso melhor. E aí, estudando um pouco sobre esse movimento, que começou mais ou menos de 1980 para 90, uma determinada igreja trouxe essas práticas e começou a usar muito dessas práticas, que foi se espalhando entre outras igrejas neopentecostais e que são usadas até hoje. Então, para citar as mais comuns, aquela campanha do sal grosso de sexta-feira, que eles montavam o sal grosso no chão, ficava obreiro de um lado, obreiro do outro, a galera passando no meio enquanto o pastor estava orando para campanha de libertação. Na quarta-feira, a campanha da rosa, você recebia uma rosa, e nossa gente, como eu limpei rosa na vida. Era chato pra caramba. Você recebia uma rosa, a rosa ungida, você levava para sua casa, deixava e depois você levava na outra semana na quarta-feira, para devolver na igreja e pegar uma outra rosa. E na segunda-feira, normalmente era um lenço ungido para a sua prosperidade. E aí você levava fotos, você colocava copo de água para oração, levava garrafinha de água para oração, e daí vieram muitas variações disso tudo, mas isso eu lembro que foi bem no começo. E aí, qual que é a semelhança, pessoal? Vamos lá. Sal grosso a gente não precisa nem dizer, né? O sal grosso ele é muito usado para descarrego nas religiões evangélicas e cristãs, e também nas religiões de matriz africana, eles são usados para isso também. Banho de sal, banho de ervas, tudo isso para você ter uma purificação, uma limpeza. A rosa, em contexto de matriz africana, não só a rosa, né? A rosa, lenço, essas coisas, elas são usadas para defumação e limpeza de ambiente. Então, quando você traz a rosa para casa, eles falavam, né, na minha época, que era para captar a energia do ambiente. Então, se a rosa chegasse super seca, nossa, seu ambiente estava super carregado. Tinha rosa que chegava intacta, então o ambiente estava super purificado. Você percebe que essas ligações, elas têm muito em comum. Não são para a mesma coisa, mas elas têm muito em comum na sua base. A diferença é que os pastores que trouxeram isso dão versículos bíblicos como base para o que eles estão fazendo. Então você vai levar o lenço ungido, vai colocar na sua carteira de trabalho, porque quando Paulo passava, o pessoal tocava nas vestes dele e pegavam lenços dele e ficavam curados. Ou quando Jesus passou, a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes dele, ou seja, teve um pano, teve um tecido. Então eles pegam versículos isolados para justificarem práticas que a Bíblia não manda fazer. Isso é uma coisa clara, isso que pegou muito. A Bíblia não manda fazer isso. Ela não fala assim, gente, faça isso que vai dar certo. Por quê? A partir do momento que você tem um objeto, que você põe a sua fé naquele objeto, você está deixando de colocar a sua fé em quem vai abençoar o objeto, vamos dizer assim. Então você entende que o que eles estão fazendo é criando uma fé dependente. Você depende desse objeto. E você depende de que um pastor ore nesse objeto para você levar para sua casa no final do dia. E você depende de voltar na outra semana para trocar esse objeto e renovar essa oração, trocar essa rosa, renovar a oração do lenço, passar novamente no sal grosso. Então, atrelando a fé a objetos e coisas materiais. Funciona, gente, na prática espiritual? Funciona. Funciona sim, porque a gente está orando, a gente está colocando a nossa energia, a gente está colocando Deus naquele objeto. E Deus, através daquilo, e de qualquer coisa, Ele pode fazer qualquer coisa. E muitas pessoas precisam de milagres e Deus é Pai. Ele sabe, poxa, essa pessoa precisa disso. E ela está orando para Rosa. Eu vou abençoar essa pessoa porque ela precisa disso, mas eu quero que ela me conheça. Eu quero que ela saiba que ela não precisa de uma rosa, ela não precisa de um lenço, ela só precisa abrir a boca dela e falar comigo, que foi o que Jesus veio fazer. Ele rasgou o véu. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. O véu do templo representava a separação.
Antigamente, no Velho Testamento, Deus ele deixou várias ordens, várias leis, várias coisas que fossem usadas como intermediário entre o homem e Deus, porque tinha o véu do templo. O véu do templo separava o santo dos santos, ninguém podia entrar ali se não tivesse totalmente purificado. Quando Jesus morreu, ele rasgou esse véu, ou seja, a partir da morte de Jesus, a gente não precisa de intermediários. E essa foi a leitura e o entendimento que abriu a minha mente para as coisas praticadas na igreja, que faziam as pessoas dependentes, criavam uma fé dependente, em vez de promover uma fé independente. Por quê? Porque é favorável que as pessoas estejam dentro das igrejas, porque é mais fácil delas ajudarem dentro da igreja do que fora da igreja. Parênteses, não estou falando de você sair da igreja. A igreja é um lugar que a gente vai especificamente para orar e falar com Deus, é o nosso momento de paz e meditação, de comunhão com outros irmãos, de ouvir histórias, ouvir testemunhos, mas você não precisa ser dependente, você não precisa ser obrigado a deixar de participar de uma festa de família ou levar o seu filho para comer num McDonald's, porque você tem que estar na igreja ou o dinheiro do McDonald's vai ser o dinheiro que você ia ajudar na oferta. Não precisa. E esses objetos, por mais que funcionem, por mais que na prática funcionem, cria uma fé dependente. E na Verdade Liberta, se você está assistindo isso, se você me segue, é porque você quer criar uma fé independente. Você quer ter o livre acesso que Jesus já deu para a gente. Mas para a gente ter esse livre acesso, a gente precisa ter entendimento das coisas que acontecem, das coisas que são feitas, do que a gente faz. Muitas vezes a gente faz coisas no automático, porque tá todo mundo fazendo e a gente vai lá e vai fazer também, é o efeito manada. Então, esse vídeo é um alerta para você criar uma fé madura, não dependente de objetos, mas uma fé dependente de Deus. Deus, ele pode fazer qualquer coisa e ele pode usar qualquer coisa. Você pode pegar um vaso ali, orar e falar: Deus, que essa pessoa que receber esse vaso seja muito abençoada, que a casa dela seja próspera. Entregar o vaso para a pessoa. Você tem esse poder. Você não precisa de um pastor, você não precisa de alguém que tenha um título, porque o título vai dar autoridade para essa pessoa. Não, pessoal, vocês têm essa autoridade. Jesus falou: se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que faço e maiores. Maiores. Imagina a gente fazer a obra maior do que Jesus, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Deve ser tremendo isso. E ele não falou assim: ah, mas aí você vai ter que se consagrar pastor, e depois vai ter que se consagrar presbítero, e depois vai ter que se consagrar missionário, e não sei qual é a ordem das coisas. Não, pode ser o mais simples. Pode ser aquela pessoa que nem sabe ler. Ela crê em Jesus, ela vai fazer uma oração sincera, uma oração com fé, uma oração não dependente, ela vai fazer obras maiores. E disso tudo também que surgiu o movimento. Para quem não sabe, o movimento é para a gente aprender a identificar coisas que prendem a gente e tentam tirar o nosso dinheiro, tentam tirar a nossa paz, tentam manter a gente preso dentro daquilo, principalmente esses cursos de internet que prometem curas milagrosas, resultados rápidos, ensinamentos sem base bíblica. O movimento surgiu disso. E claro, né, a partir disso a gente aprende a identificar padrões dentro da igreja também, que são gatilhos mentais para não só aprisionar a gente, mas também formas de tirar o nosso dinheiro. Então, se você quer aprender mais, quer fazer parte do movimento, clica no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou me chama no particular, comenta qualquer coisa aqui, que eu entro em contato com vocês. E de verdade, eu espero que o movimento movimente toda a internet e crie uma consciência de uma fé madura, libertadora e não enganosa. Comenta nesse vídeo se você já passou por alguma experiência, se você vive isso, se você concorda com essas práticas ou se você não concorda, se você entendeu o que eu falei, não entendeu. Comenta aqui nesse vídeo sua experiência e a gente se vê no próximo. Tchau!